Bem-vindos ao Pergunte ao Pastor, nosso terceiro vídeo. Nesse vídeo estaremos respondendo algumas perguntas que nossos irmãos fazem no Instagram e principalmente aqui no inbox da nossa página. Se você tem dúvidas teológicas, tem dúvidas do dia a dia, tem dúvidas sobre comportamento cristão ou que é aconselhamento bíblico, pode mandar a sua dúvida, o seu pedido no inbox que eu respondo a todos. Primeira pergunta: cair no espírito é bíblico? Não, não é bíblico. No culto genuinamente pentecostal, deve haver julgamento, discernimento, análise e exame. O cair no poder, a unção do riso, novas unções, isso não está descrito em nenhum lugar da Bíblia Sagrada. Nós cremos sim na manifestação do Espírito Santo nos dias atuais, no batismo do Espírito Santo, distribuição dos dons espirituais para uso em prol da igreja, não para engrandecimento próprio. E nós vemos que Jesus Cristo, que foi o maior pregador, o maior mestre que já andou na terra, e seus apóstolos também, eles nunca impuseram as mãos sobre as pessoas para levá-las ao chão. Eles jamais sopraram para elas ou lançaram parte das suas roupas a fim de derrubá-las. O apóstolo Paulo, o apóstolo João, ele caiu como morto não por ter suportado uma glória diferente do que existia perto das outras pessoas. Foi por não ter suportado a presença real da glória de Jesus Cristo ressurreto que apareceu para ele em Apocalipse 1. Infelizmente, existe um desvio doutrinário, um desvio teológico dos neopentecostais que se impregna nas igrejas pentecostais e teológicas, em que novas unções, novos ministérios, muita coisa extra-bíblica pregada e ensinada nas igrejas. Então nós temos que ter bastante cuidado. Acima de tudo, nós temos que ter um entendimento que a manifestação do Espírito Santo na vida de cada pessoa vai fazer com que haja uma experiência pessoal de cada pessoa no seu dia a dia. Vão existir pessoas que, quando o Espírito Santo ministra sobre elas e concede sobre elas algum dom, essas pessoas ficam extasiadas e querem de toda maneira prestar esse serviço que esse dom está designado para a igreja. Só que muitas vezes ela acaba fazendo isso da maneira errada. Então, o falar em línguas, que nem eu falei, é bíblico. Os demais dons espirituais são bíblicos. Cair não é, unção do riso não é, novas unções não são. E para vocês terem ideia, uma vez me perguntaram: Pastor Richard, ele não era pastor, quer dizer, irmão Richard, se cair para frente é de Deus, né? Se cair para trás é do inimigo. Aí eu olhei para esse irmão e falei assim: e se cair do lado? Tipo, não existe lógica nisso. Então, meus irmãos, a experiência espiritual de cada um é a experiência espiritual de cada um. Vão existir pessoas, isso é sério, vão existir pessoas que ouvem Deus audivamente, experiência pessoal dela. Vão existir pessoas que ouvem Deus na sua mente, experiência pessoal delas. Vão existir pessoas que ouvem Deus no seu coração, experiência pessoal delas. Vão existir pessoas que ouvem Deus nos sonhos, experiência pessoal delas. Então cada pessoa tem uma vida espiritual, uma experiência espiritual diferente, seja com a manifestação dos dons do Espírito Santo e seja no seu relacionamento com Deus. O que eu aconselho é: busque os dons com zelo, busque os dons e use-os de maneira sábia, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 14. Tatuagem é pecado? Controverso, irmãos. Vão existir pastores e teólogos que acham que sim, vão existir pastores e teólogos que acham que não. Minha opinião sincera, eu não vejo respaldo na Bíblia para que seja considerado pecado. Mas em Levítico 19, 28 está escrito: pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. Bem, se nós continuarmos então na sequência desse versículo, nós não poderemos cortar o cabelo, não poderemos raspar a barba, poderemos raspar a ponta da barba. A ideia desse texto aí, o que a Bíblia quer nos dizer, é que o
os povos antigos, os povos idólatras, eles cortavam o seu corpo como culto aos mortos, culto aos antepassados. Essa cicatriz significava o quê? Uma adoração aos mortos, adoração aos seus entes passados. E Deus está falando para o povo de Israel para não fazer isso, porque eles não precisam disso. Eles têm o Deus verdadeiro, o único Deus. Então eles não precisam se marcar para estar adorando a Deus. Existem os defensores da tatuagem que falam, aqui em Apocalipse 19:6, que Jesus Cristo tem marcado na coxa uma tatuagem. Também é incorreto. Se nós formos ver, principalmente na versão da King James atualizada, ali nesse versículo vai dizer que Jesus traz essa marca na coxa escrita sobre o manto. O que você deve pensar antes de fazer uma tatuagem? Essa tatuagem honra a Deus? Evite mensagens ou símbolos antibíblicos. O processo é seguro? Evite métodos de tatuagem duvidosos. Você pode pegar doenças perigosas. Terá consequências negativas na minha vida? Isto é, você pode ter barrado o teu ministério, você pode ter problemas para conseguir um emprego. Será um mau testemunho? Se for um mau testemunho, não faça. Não passe uma mensagem errada. E minha consciência permite? Não. Se a sua consciência não permite, não faça. Então, se perguntarem para mim, biblicamente, você acha que tatuagem é pecado? Biblicamente, eu acho que não. Eu aconselho a fazer? Não aconselho. Primeiramente porque dói. Eu tenho várias tatuagens que eu fiz na minha mocidade, na fase adulta, e dói muito fazer tatuagem. Meu pai do céu, dói muito. Dói muito, dói muito. Muito, muito, muito. E então não faça. Se você quer fazer para se exibir, não faça. Se você quer fazer para honrar um parente seu que morreu, você vai estar idolatrando. Não faça. Se você quer fazer algum símbolo que tem como tema nudez, violência, pornografia, algo antibíblico, não faça. Ore a Deus, peça conselho a seus pais, pergunte ao seu pastor. E seu pastor vai dar a resposta correta para você, se ele acha, se ele considera ou não, se é bíblico ou não, e se ele libera você para fazer ou não. Agora, algo que nós temos que ponderar. Existe uma intolerância a respeito da tatuagem. Mas os irmãos e as irmãs já pararam para pensar que aquele símbolo da Nike que as irmãs põem aqui na testa, em cima da sobrancelha, eu não sei o nome, definitiva, eu não sei o nome, infelizmente, mas aquilo é uma micropigmentação, aquilo não deixa de ser tatuagem. Então, às vezes, a irmã que tem o símbolo da Nike, seja a irmã do coque, seja a irmã moderna que tem o símbolo da Nike nas duas sobrancelhas, quando ele vê alguém tatuado, ele fala que aquele homem ou aquela mulher é uma pessoa do inferno. Não é. Não é. Então, tenhamos o bom senso e o discernimento. Se perguntarem para mim, para finalizar, é pecado? Não, não é. Você aconselha? Não, eu não aconselho, tá? Como tratar a disciplina na igreja? Essa é boa também. Existe base bíblica para a disciplina inicialmente, tá? Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrija-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais também tentado. O propósito da correção é a restauração de quem pecou, é que essa pessoa volte a ter uma vida de comunhão com Deus. E tem que ser feita com amor. Tem que ser feito com o amor do Evangelho. Você tem que mostrar através da Bíblia Sagrada que essa pessoa errou e qual é o caminho a se tomar agora. O Novo Testamento ele é bem claro quando se fala em repreensão, quando se fala em disciplina. Em Mateus 18, 15, 17, Jesus nos instrui como tratar o irmão que peca contra nós. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Agora, vem a pergunta. Você acha correto que seja em cima do púlpito, publicamente, que seja chamada a atenção de algum irmão, alguma irmã, qualquer motivo? Não, eu não acho correto. Nós, quando estudamos engenharia e administração, nós vemos que o
princípio da liderança é elogiar em público e repreender no particular. Mas 1 Timóteo 5,20, Paulo fala a Timóteo para repreender publicamente. Vamos ler o texto. 1 Timóteo 5,20. Aos que pecarem, repreendem-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Então, irmão, isso não é uma permissão para constranger ninguém em público. Na verdade, isso era um costume dos membros das sinagogas de repreensão aos judeus ou aqueles que estavam tomando conta da sinagoga ou tinham algum cargo ali eclesiástico. Eles eram repreendidos publicamente. E quando o Paulo fala a Timóteo para repreender publicamente, ele está falando a repreender um presbítero. Então a Bíblia nos mostra que as ovelhas nós devemos tratar com amor, e os presbíteros, obreiros, nós temos que repreender de maneira mais bruta, mais dura. Por que isso? Porque um obreiro, seja um pastor, um presbítero, um evangelista, um diácono, um missionário, ele serve de exemplo para os demais irmãos. Então, se um irmão vê um obreiro em pecado e que esse obreiro não posto em disciplina, ele vai achar que é normal viver em pecado. Eu já vi casos de um obreiro que em menos de 2 anos caiu 2 vezes em adultério, e menos de 4 meses depois ele estava de volta no púlpito. Que exemplo é dado aos irmãos da igreja sobre isso? Às vezes as pessoas esquecem que tudo que ocorre na igreja se espalha no seio da nave. Então, se existe algum pecado entre algum obreiro, não tenho dúvida que vai vazar para a nave da igreja. E você vai ter uma igreja que ela é complacente com o pecado? Não pode ter. Então o obreiro caiu em adultério, volta de uso de drogas, coisas do tipo. Você tem que disciplinar, você tem que ensiná-lo a voltar aos caminhos do Senhor. E quando ele reconquistar a confiança do seio da nave, pode ser que você novamente coloque ele à disposição do serviço, tá? Então a minha posição é essa. E a Bíblia fala também sobre exclusão. Nos casos mais graves de pecado na igreja, a exclusão, quando a disciplina já não está funcionando, a exclusão ela é o último caminho. 1 Coríntios 5, Paulo dá uma instrução à igreja sobre como tratar determinada situação de ordem sexual que estava havendo. O que ele fala? Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, havem que se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Aí nós vamos percorrendo textos que o autor de tal infâmia seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Isto é, apóstolo Paulo, ele fala para os irmãos, resumindo, contextualizando, ele fala o seguinte: já que a disciplina não deu certo, já que ele não quis entrar pelo caminho da obediência, vamos convidá-lo a sair da igreja, para que ele medite nisso e ele veja se realmente ele quer continuar vivendo em pecado ou ele quer voltar em obediência. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.